Imagine se, de repente, sua filha de apenas 8 anos começasse a falar sobre uma vida que ela viveu antes de nascer. E mais, imagine ela dizendo detalhes tão precisos sobre uma família que ela nunca conheceu, mas que, ao mesmo tempo, parecia saber tudo sobre ela. Parece impossível, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com a nossa filha. Em uma noite tranquila, em um momento de pura surpresa, ela nos contou algo que mudou tudo. Algo que desafiou toda a lógica, mas que deixou todos nós questionando o que realmente sabemos sobre o mistério da vida e da morte. Quando nossa filha tinha apenas 8 anos, algo estranho e inexplicável aconteceu. Estávamos todos sentados na sala de estar, aproveitando uma noite tranquila em família, quando ela olhou para nós com uma expressão muito séria e disse: "Eu já tive uma família antes, e o nome da minha mãe era Maria. Eu tinha uma irmãzinha, e morri quando era bem mais velha, de uma doença." Aquela frase caiu sobre nós como um choque, e não podíamos acreditar no que ela estava dizendo. Ela não parou por aí. Continuou descrevendo em detalhes a vida que dizia ter vivido, a casa onde morava, os cheiros, até mesmo o nome da rua onde morava. Cada detalhe era tão vívido, que ficamos sem palavras, tentando entender o que estava acontecendo. É apenas a imaginação dela, tentamos acreditar, mas ela parecia tão convincente que não conseguíamos deixar de pensar. E se fosse verdade? Quando soubemos que estávamos esperando nosso segundo filho, um sonho de meu marido foi revelado em uma conversa. "Eu espero que seja um menino, para que nossa filha tenha um irmão", disse ele. Nossa menina, sem hesitar, olhou para ele com uma confiança impressionante e disse: "Vai ser uma menina, e ela vai se chamar Manuela, igual a minha irmãzinha da vida passada." Não dava para não rir, mas ao mesmo tempo, algo no olhar dela fazia a gente se questionar. Será que ela sabia de algo que nós não sabíamos? O tempo passou e, durante a ultrassonografia no 6º mês de gestação, o médico nos revelou que o bebê seria um menino. Todos ficaram felizes, mas nossa filha, tão segura de si, não mudou a opinião. Vai ser uma menina, e vai se chamar Manuela. Ela só está sonhando, pensamos, mas sua insistência fez com que a ideia ficasse marcada em nossas mentes. No 8º para o 9º mês da minha gravidez, uma surpresa nos aguardava. Durante uma visita ao hospital, fui diagnosticada com pressão alta e, por precaução, os médicos decidiram realizar um parto de emergência. O medo tomava conta de todos nós, mas quando o bebê finalmente nasceu, o mundo parecia ter parado. O médico nos olhou com surpresa e disse: "É uma menina." Todos estavam em choque, porque o que parecia impossível aconteceu. Aquela previsão, dita pela nossa filha, estava se tornando realidade. Foi naquele momento que, com os olhos brilhando de emoção, olhei para nossa filha e ela apenas sorriu, como se soubesse que aquilo tudo aconteceria. Manuela estava ali, como nossa filha havia predito. Ela já sabia que seria uma menina, e estava tão certa disso que mal podíamos acreditar em como o destino havia conspirado para que ela estivesse conosco. E agora, se você também acredita que há algo misterioso nas histórias da vida, não deixe de acompanhar mais histórias como essa. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e venha descobrir outros relatos que vão mexer com sua mente e coração. Não perca as próximas aventuras e mistérios que vamos compartilhar com você. Se você acredita em reencarnação, no poder da intuição ou em algo além do visível, este é o lugar certo. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos iniciar mais uma história, parecida, mas completamente envolvente. Já imaginou se você pudesse saber o nome de alguém antes mesmo de conhecer essa pessoa? E se essa pessoa, de alguma forma, estivesse ligada ao seu destino de maneira inexplicável? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a nossa família. Uma história de mistério e conexão que atravessou o tempo e desafiou todas as lógicas. Tudo começou com o Gabriel. Ele tinha apenas 6 anos quando, durante uma noite comum, começou a falar sobre um homem muito velho que ele dizia conhecer. Sentado à mesa de jantar, ele olhou para nós e disse: "O meu avô na vida passada era chamado Antônio, e ele morava em uma casa de madeira no campo. Ele tinha uma fazenda e me levava lá para ver os cavalos." Ficamos sem palavras, pois nunca mencionamos nada sobre esse nome ou sobre uma fazenda. O mais estranho era que, quando perguntávamos mais sobre esse tal avô, ele dava detalhes que pareciam vir de outro mundo, como se ele tivesse vivido com Antônio antes. A princípio, achamos que era só um devaneio de criança, mas a cada dia, Gabriel nos contava mais histórias sobre esse tal avô, sobre a vida que ele teve e sobre os momentos com ele. Falava com tanta clareza, com tanta segurança, que não podíamos mais ignorar o que ele estava dizendo.
E a coisa ficou ainda mais intrigante quando soubemos que eu estava grávida de gêmeos. No começo, meu marido e eu sonhávamos com a ideia de ter um casal, um menino e uma menina. Gabriel, ouvindo nossa conversa, se virou e, com um sorriso enigmático, disse: "Vocês terão um menino, mas ele vai se chamar Antônio, igual ao avô da vida passada." Achei aquilo curioso, mas não dei muita atenção. Talvez fosse só mais uma de suas previsões espontâneas. O tempo passou e a gravidez seguiu seu curso, mas a ideia do nome Antônio ficou na minha cabeça, como se eu soubesse que algo ali fazia sentido. No 5º mês da gestação, fizemos uma ultrassonografia e descobrimos que um dos bebês seria, de fato, um menino. Quando contávamos a novidade a Gabriel, ele parecia satisfeito, mas não queria saber de outro nome senão Antônio. "Eu sei que ele vai se chamar Antônio", dizia com uma certeza impressionante. Nos perguntamos, será que ele estava tendo algum tipo de conexão espiritual com esse tal avô que ele tanto falava? E se ele já sabia de algo que ainda não havíamos descoberto? A gravidez foi se aproximando do final, e a cada mês, Gabriel falava mais sobre Antônio, dando detalhes sobre o que ele achava que aconteceria quando o bebê nascesse. O dia do parto chegou, e ao contrário do que imaginávamos, a emoção tomou conta de todos nós quando o bebê finalmente nasceu. O médico olhou para nós, surpreso, e disse: "É um menino." Mas a surpresa maior veio quando meu marido e eu olhamos para o bebê, com os olhos arregalados, ouvimos Gabriel dizer, com um sorriso doce: "Eu sabia que era ele, é o Antônio." Naquele momento, a conexão que Gabriel tinha com a figura de Antônio na vida passada se tornou algo impossível de ignorar. O destino parece ter se entrelaçado de forma misteriosa, e o nome escolhido por ele não poderia ser mais perfeito. O bebê, o nosso Antônio, tinha uma aura serena, como se soubesse que era esperado, que tinha um propósito maior para cumprir. Mas o mais impressionante de tudo foi o que aconteceu nos dias seguintes. Gabriel começou a se comportar de forma mais tranquila e madura, como se sentisse uma ligação especial com o irmão. Às vezes, ele ficava sentado ao lado do bebê, tocando sua mãozinha com carinho inexplicável, como se reconhecesse nele algo que não podíamos ver. Então, se você acredita que o destino nos guia, que nossas almas têm uma jornada que vai além da vida que conhecemos, se você já se perguntou se a reencarnação é real ou se as previsões têm um propósito, não deixe de acompanhar o nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações e venha com a gente descobrir mais histórias como essa. Histórias que vão mexer com a sua mente, com seu coração e com a sua visão sobre o que é realmente o destino. Não perca o próximo capítulo dessa jornada.